Terceira duvidazinha de hoje é o seguinte, ó. Ah, olha lá, underliner, Carlos. Carlos com 2 L's, isso aqui eu nunca tinha visto, ó. Né? Carlos, 1910. Espero que não tenha sido o ano que você tenha nascido, né? Hein, Carlos? Né? Carlos com RLL, né? 1910, né? Então, gente, olha só o que acontece. O Carlos fala o seguinte: qual é a diferença entre mitose e meiose? Beleza? Qual a diferença de mitose e meiose? Ok? Então, gente, bom, essa história é uma história bem legal, né? É uma história muito bacana, né? Que a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Qual é a brincadeira de uma divisão celular? Na verdade, você está vendo o processo de divisão celular, né? Eu vou aproveitar e vou trazer o seguinte. Na verdade, você tem que pensar no ciclo celular. E quando você tem um ciclo celular, você não pode esquecer que existe um períodozinho que é chamado assim, ó, intérfase. Depois da intérfase vem uma divisão, depois de uma divisão vem uma intérfase, depois da intérfase vem uma divisão e assim por diante, ok? E assim vai continuando a vida de uma célula. Mas qual é a qualidade de uma intérfase? O que acontece numa intérfase? A intérfase de uma célula com capacidade de divisão, a gente acaba observando numa estrutura em gráfico, em que a gente observa a relação do tempo, né, pela quantidade de DNA que nós vamos observar na célula. Gente, quanto de DNA tem numa célula? Então você vai responder assim, ó, X, correto ou não? Beleza? Uma quantidade X. Essa quantidade de X, olha só, vê se você lembra disso, ó, ela faz assim, ela brinca assim. Ou seja, eu vou sair de uma quantidade X, vou para uma quantidade 2X, correto? Beleza? Eu prefiro colocar assim, ó, vou de uma quantidade 2x para uma quantidade 4x. Você vai ver por quê. E aí, galera, eu posso dividir isso aqui, ó, em 3 momentos. Quais são os 3 momentos que eu posso observar? O momento G1, né? O que mais? Nós temos aqui um momento que a gente chama de momento S e um momento que a gente chama de momento G2, ok? E o que acontece? Quando você observa esse período S é o momento em que você faz uma duplicação do DNA, ok? A duplicação do DNA. Então, pessoal, é obrigatório ter uma duplicação do DNA, né? Para células que vão fazer uma divisão. Então, olha só, pessoal, o que vai acontecer então? Repare só, eu vou tentar fazer uma visão bem geral dessa historinha aqui para você. Olha só, vou pegar esta célula, né? Vou imaginar que aqui, ó, existe um núcleo. Estou ignorando as outras organelas, né? Vou verificar que aqui, ó, tem um materialzinho genético, né? Que eu acho que é amarelo, né? E aqui um outro materialzinho genético que eu não sei qual é a cor, mas é essa cor escura, correto ou não? Beleza? E aí, eu vou olhar para essa célula e vou observar o seguinte. Esse material é o par desse. Se é o par, é uma célula 2N. O que é 2N? 2N quer dizer que isso aqui é uma organização diploide. O que é uma organização diploide? Quer dizer que tem o par. Quer dizer que você é filho do pai e filho da mãe. Correto ou não? Então isso aqui é 2N igual a 2. Só que essa célula, olha o que vai aparecer. Ela vai passar por um período de intérfase. Quando ela passa por esse períodozinho de intérfase, sabe o que acontece? Essa célulazinha, gente, ela vai duplicar o material genético dela. Quando ela duplica o material genético, olha só, esse material amarelo, ele fica com 2 cromátides, bem como esse material escuro também fica com 2 cromátides, que são as famosas cromátides irmãs, que são geneticamente iguais. Só que esta célula continua sendo uma célula 2N igual a 2, só que com material genético ainda duplicado. Beleza? Ok? Aí, gente, olha só o que nós vamos observar. A gente vai pegar aqui, né? E nós vamos verificar uma história que é a seguinte. Existe aqui uma mitose. Existe aqui, ó, uma mitose. Então, eu vou fazer essa mitose para cá. Ok? Vou fazer essa mitose para cá. Quando você faz a mitose, no final do processo,
aparecem duas células. E essas duas células, elas são geneticamente iguais. São duas células geneticamente iguais à primeira. Então, pessoal, olha só o que acontece aqui, ó. A gente vai verificar a formação de duas células igual à primeira. Se é igual à primeira, o que eu tenho que fazer com esse material? Separar. Separo o material para cá, separo o material para lá. Adivinha o que eu faço? Separo o material para cá, separo o material para cá. Correto ou não? Então, o que eu fiz numa mitose? Gente, eu fiz uma separação em que eu formo duas células, cada uma delas 2N igual a 2. Olha lá, igualzinho ao inicial. Então, galera, a mitose, ela serviu para fazer um material igual. Então, nós estamos fazendo a separação de um material que é amarelo do amarelo, escuro do escuro. Então, nós estamos fazendo separação de cromátides irmãs. As cromátides irmãs, elas são geneticamente iguais. Só pode ter variabilidade se for por mutação. Mutação é um processo raro, que aconteceria durante o processo de duplicação do material. Beleza ou não? E para que eu uso isso? Eu uso isso em, por exemplo, reprodução assexuada nos animais. Eu faço isso para multiplicação de células. Por exemplo, em você, quando você está no desenvolvimento embrionário, quando você está nessa historinha de recuperar tecido perdido, você faz mitose. Agora, meiose é um processo muito mais, longo. A meiose é um processo que é bem mais longo. Gente, a meiose é um processo que no início você forma duas células. Forma duas células, mas o processo não termina aqui. Não termina aqui. Essa meiose, ela continua. E cada uma dessas duas células formam no total, no final, formam duas células, totalizando 4 células. Olha só que legal. Formando 4 células. Não é à toa que a gente passa a dizer o seguinte: existe uma meiose fase 1, existe uma meiose fase 2. Ok? E o que acontece na meiose fase 1? Olha o que nós vamos fazer. Vamos separar o material genético amarelo do material genético escuro. Depois, qual é a separação que vamos fazer? Separar escuro do escuro, né? E amarelo do amarelo. Ok? E amarelo do amarelo. Então, quer dizer o seguinte, que essa célula que é 2N igual a 2 formou duas células, cada uma delas N igual a 1. Só tem 1 duplicado. Essas células também são N igual a 1, só que agora na forma simples. Então, sabe o que nós fizemos na meiose 1? Na meiose 1 fizemos uma separação, mas foi separação de cromossomos, o quê? Homólogos, ok? Não, beleza? Cromossomos homólogos. O que nós fizemos na meiose 2? Na meiose 2, separamos amarelo do amarelo, escuro do escuro. Foi a separação de quê? De cromátides irmãs. Ok ou não? Beleza? E para que você usa isso? Você usa isso em reprodução sexuada, por exemplo, na formação de gametas animais, né? Em gametas animais. Na planta, não. Na planta, você faz gameta por mitose. É uma exceção. Sacou? Beleza? Temos que lembrar que nesta meiose fase 1, é possível observarmos um troca-troca de pedaços. É possível observarmos um grande fator de variabilidade chamado de crossing over. Também conhecido como permutação. Ok? Permutação. Então, o crossover ou permutação acontece na primeira etapa, né? Durante o processo de prófase 1, né? Prófase 1, né? É possível ter esse crossing over. Tranquilos? Então, qual é a diferença de mitose para meiose? Repare os produtos finais, né? Aqui eu formo células com o mesmo padrão inicial, lá eu formo com padrão menor. Isso quer dizer
que nós vamos juntar gametas com gametas para formar um novo indivíduo. Ok? Beleza?